Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, no seu coração. Hoje à noite eu pensei como começar, como introduzir o Salmo hoje à noite, de que forma. Pensei em algumas maneiras de como abordar isso, de maneira que os irmãos possam ser edificados, possam entender aquilo que está no Salmo aqui. Muita informação, é um Salmo pequeno, mas o assunto é muito importante. É importante que você fique sintonizado aqui, porque eu vou precisar fazer toda uma explanação. Hoje vai ser como fazendo uma construção. Tenho um alicerce, aí eu vou ter que edificar um pouco as paredes, para depois dar forma, e aí a gente ir para o Salmo e entender e ser abençoado pelo Salmo. Se você está aqui há algum tempo, já percebeu que as introduções são longas, porque eu aproveito a oportunidade também para ensinar ou rever, organizar a sua mente, para que você, quando você volta outro dia para o Salmo, ou quando você tem a oportunidade de escutar novamente a pregação, você também seja edificado com uma visão do todo da Escritura, né? É muito perigoso quando a gente vem, mesmo numa exposição bíblica, para uma passagem, e a gente não expande ou não abre um pouco mais para o seu entendimento. Este é um salmo importante sobre a presença e a interferência de Deus no dia a dia desse mundo. É um salmo pequeno, irmãos, mas ele é muito profundo e ele é muito importante, porque ele trata da presença de Deus, a sua interferência, a sua intervenção no dia a dia. É um salmo também de um assunto que nos distingue. Por isso vai ser necessário abrir um pouco e explicar algumas coisas para vocês. Nós precisamos de alguns parâmetros. Nós temos que ter alguns parâmetros, alguns conceitos, para que a gente extraia deste salmo as lições profundas que estão contidas nele. Esses parâmetros, eles vão abranger desde conceitos básicos até conceitos mais elaborados, e aí então você vai entender o que o Salmo está, o teor dele. O Salmo tem uma aplicação primeira aos líderes do povo de Israel. Depois ele abre e ele pode ser aplicado aos líderes do mundo de maneira abrangente. E por isso ele está no cânone e ele pode ser uma bênção para nós hoje, para que você desfrute e viva uma vida diferenciada neste mundo com tantas pressões, incertezas e injustiças. Você percebeu que o Salmo trata de injustiça. Você tem sido atingida por alguma injustiça? Algo tem acontecido com você que você
entendido que seja uma injustiça contra você, então você precisa entender o Salmo, você precisa ouvir o que o Salmo tem a dizer para nós. Ele faz declarações profundas, como logo no início, Deus assiste na congregação divina. Então, o primeiro conceito, que é um conceito básico para a gente poder entrar no Salmo, é Deus existe. Então, aqui nós estamos dividindo toda a população de cerca de 7 bilhões de pessoas em 2 grupos distintos: aqueles que creem que Deus existe e aqueles que não creem que Deus existe, ou creem que Deus não existe, chamados ateus. Agora, quando a gente está falando de ateu, é ateu, porque existe o ateu graças a Deus. Você vai que eu sou ateu graças a Deus? Né? Esse é um contrassenso. Ateu é uma pessoa que não acredita em Deus, e ele é convicto nisso, e ele tem uma vida, conceitos e tudo nele exclui completamente um ser divino. O Salmo diz: Deus assiste na congregação divina. Ele está lá. Assiste não é uma tradução talvez que exprima o que está lá, né? A interpretação, o tradutor às vezes ele faz isso. Ele vem para a tradução e ele fica envolvido com o texto, e quando ele faz a tradução, ele escolhe uma palavra naquilo que é o seu vislumbre do texto, e às vezes ele não está indo bem naquilo que é literal. A ideia é: ele permanece, ele está na congregação divina. Congregação é ajuntamento, então ele está no ajuntamento divino. Ele está. Aí eu disse para você que é um salmo que fala da sua presença. Ele está, ele existe, e ele é o Criador de todas as coisas. Então, se você estiver conversando com alguém que não acredite neste conceito básico, o Salmo 82 não tem o menor sentido para ele. Ele está vivendo a sua vida e sentindo, vivenciando os efeitos dessa convicção básica. Agora, vamos falar um pouco ainda, antes de passar para um outro conceito aqui, para ajudar você, né? Quando nós estamos falando de Deus, eu tenho esse cuidado. Outro dia eu estava conversando com alguém, e outra pregação recentemente no Salmo também, eu ajudei você a refletir com isso aqui. Talvez você vai lembrar se você estava aqui naquela noite. Quando você diz para uma pessoa: eu creio em Deus, ele diz para você: eu também creio. E aí parece que estão falando a mesma coisa. Você pensa, isso não é suficiente. Quando eu estou conversando com alguém e a gente fala de Deus, e ele também acredita em Deus, aí ele fala assim: olha, eu acho que nós não estamos falando a mesma coisa. Vamos primeiro dar uma checadinha se estamos falando a mesma coisa. Porque senão parece que você começa a dialogar meia hora, uma hora com a pessoa ali, e depois vai todo mundo cada um para um lado, e parece que houve uma interação, e você sabe que existem convicções distintas. Então, você crê que Deus existe. Agora, eu não estou perguntando para você se você crê que existe um Deus. Está entendendo a diferença agora? Você crê que existe um Deus? Tá, não é o que eu acredito. Eu acredito que existe Deus. Porque quando a gente vem para a Bíblia, Deus diz: eu sou o único, e além de mim não há outro. Então, crer em Deus é assim: eu creio em Deus, e ele disse: além de mim não há outro. Deus não admite a existência de um outro Deus. Portanto, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós cremos, o Deus que faz parte da nossa vida, não é um Deus, é Deus.
Daí você tem que ter, agora cuidado, irmãos, aqui não é agressividade, não é discriminação que você tem que usar e fazer, é posicionar com educação e com convicção. Eu digo para a pessoa, eu creio Deus, mas o Deus que está na Escritura, na Bíblia, então já fecha. Esse aqui, porque esse é, e ele diz, aliás, ele é o único Deus que diz que é único. Já para pensar isso? Porque todos os demais deuses, eles admitem que eles são um dentre tantos. Você já ouviu dizer, eu já disse aqui algumas vezes, que na Índia há 330 milhões de deuses. Na Índia há 330 milhões de deuses. São deuses diferentes. Eu não me perdi não estou pensando na situação. Mas sabe que não são 330 mil? Não. São 330 milhões. Eu participei de uma conferência anos atrás e vieram alguns da Índia participar da conferência e eles disseram: no meu país, na nossa cultura, há cerca de 330 milhões de deuses. Obviamente, um hindu, alguém lá, um indiano, na verdade, ele crê numa dezena ou mais de deuses. Por quê? Porque um só é suficiente. Bom, mas não é muito diferente, não é? Do que, por exemplo, quando nós pensamos em termos do catolicismo aqui no Brasil. No catolicismo, a gente, eles não defendem que há mais de um Deus, eles dizem que tem um Deus só. Mas a pluralidade está no quê? Nos santos. E eles têm vários santos, e cada santo para cada coisa. O santo é especialista numa certa área. Numa necessidade, ele recorre ao santo. Numa outra necessidade, ele recorre a outro santo. E daí eles são devotos de vários, dependendo da fase que ele está. Aqui sem interpretação nenhuma, não, eu estou falando de uma realidade, de uma verdade. Sem contar que há aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso, que é uma pessoa, ele é de uma certa religião, mas ele também pratica uma outra religião complementar. É muito comum no nosso país uma pessoa ser um católico praticante, mas ele também tem uma certa participação no espiritismo. Por quê? Porque na sua devoção ele sente uma falta desse lado que o espiritismo trata. Então ele complementa uma parte aqui, outra parte aqui, e ali ele monta a religião dele. Então, quando nós estamos falando de Deus, Deus existe. Deus, ele se revelou, ele revelou-se a si mesmo, ele revelou-se na sua palavra. Ele diz quem ele é, ele dá aqui a descrição dos seus atributos, como ele age, e dentro de toda uma consistência. E com neste nível, além de mim, não há outro. Eu sou único. E é um pequeno detalhe até na língua do Velho Testamento, o único ali é um único composto, porque abraça esse conceito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses. Um Deus só, uma essência só, mas três pessoas distintas. Até esse cuidado na língua de uma palavra específica, quando ele diz Deus, o Jeová é o único Deus. Porque existe uma outra palavra, único, absoluto, único de unidade. Deus assiste, ele permanece na criação divina, no meio dos deuses estabelece o julgamento. Um outro conceito básico que nós precisamos tratar aqui é um conceito que permeia até parte do cristianismo, que é a
dualidade entre deísmo e teísmo. O que é deísmo? D de dado, deísmo. O deísmo é uma filosofia que basicamente acredita que Deus criou, Ele deu início, Ele deu origem à sua criação e deixou a sua criação por conta de si mesmo e ausentou-se da sua criação, de maneira que Ele não atua no dia a dia na sua criação. Acredite, isso é um conceito que tem estado no meio das igrejas. E ele vai crescendo, se não na convicção, na prática. Porque uma boa parte dos crentes, eu posso dizer assim para você entender o que eu estou dizendo, eles vivem uma vida igual a uma pessoa que não professa aquilo que ele acredita. No dia a dia, ou seja, amanhã, segunda-feira, acorda e cada um vai viver e se virar e tentar o melhor que pode. Porque, na verdade, é aquela história, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Isso é um conceito que tem os crentes. A maçonaria, ela tem uma designação para Deus. Deus é o arquiteto do universo. Deus é o arquiteto do universo. Essa é a ideia. O arquiteto é alguém que planeja, projeta, edifica e depois o morador assume, vai tocar. Eu não preciso do arquiteto todo dia na minha casa. Depois que ele entregou a obra eu mudei, coloquei mais coisas lá dentro, o arquiteto deixou de ser útil, não tem mais necessidade dele. Ele é um arquiteto. E há um punhado de evangélicos que são também maçons. São maçons. E eles acham que podem conciliar essas duas coisas. Agora, quando a Bíblia fala de Deus, ela está falando de teísmo com T de tapete. Teísmo significa que Deus criou e Deus sustenta, mantém e conversa com a sua criação. Ele é atuante na sua criação. Deixa eu marcar no Salmo e vai para Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 11. Daniel 2, 11. Daniel, aqui nós estamos no ano 603 a.C. Daniel era um adolescente de 16 anos de idade, mais ou menos, e ele estava na corte da Babilônia, aprendendo a ciência da Babilônia, e o imperador do mundo inteiro lá, Nabucodonosor, teve um sonho. E Nabucodonosor esqueceu-se do sonho, e ele ficou perturbado com o sonho. E quando ele acordou, muitos de vocês, a maioria que conhece a história, ele acordou perturbado, e eu sonhei, mas não lembro que eu sonhei. Trouxe os magos e encantadores, astrólogos na sua presença, e ele disse para aquele pessoal: seguinte, eu tive um sonho, e eu estou perturbado, esqueci o sonho, então eu quero que vocês me digam qual é o sonho que eu tive e a interpretação. Isso era muito comum naquela época, os reis, os poderosos, pedirem interpretação dos seus sonhos. Mas era algo inédito na história da humanidade. O rei disse: esqueci o sonho. Então é o seguinte, você me conta o sonho e diz o significado. Aí a pessoa falou: rei, não é assim que funciona não. O senhor conta o sonho e a gente interpreta o sonho. Ele disse: não, mas eu não lembro do sonho, mas eu quero saber. Bom, ele era o rei, né? Você já sonhou? Muitos de nós aqui, se não todos nós, já tivemos um sonho, esquecemos do sonho, acordamos de manhã, eu sonhei com alguma coisa essa noite, mas eu não me lembro do que eu sonhei. Nossa, você vai na Nabucodonosor, você não tem um monte de gente lá para você, e contente-se de não lembrar, e daqui a pouco passa. Você sonhou outro dia, tá bem? Mas ele se morreu, eu quero saber o sonho. Olha o que disseram para ele, no versículo 11: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. O que é isso aqui? Deísmo.
Nós estamos falando aqui de 600 anos antes de Cristo. E já havia esse conceito de que os deuses não moravam com os homens. É difícil, ou seja, impossível. Porque se só os deuses sabem e eles não moram com os homens. Agora, o que ficaria claro naquele dia? O que ficaria claro? Você que já conhece essa história. Porque quando eles buscaram Daniel para matar, ele era aprendiz da coisa. Por que o rei está errado? Aí contaram para ele. Ele foi lá com 16 anos de idade. E ele chamou o rei e falou, pediu para estar na frente do rei e falou: Senhor, o rei, quanto tempo você me dá para eu dizer para você esse negócio? Você está entendendo que um punhado de magos, encantadores, astrólogos já tinham dado atestado de não dar. E aí chega um rapaz de 16 anos e falou assim: quanto tempo eu tenho? Aí o senhor, o Nabucodonosor determinou o tempo para ele. Agora veja o que aconteceu aqui. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a quem? Ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse Deus do céu. Opa, peraí. Só os deuses, eles não moram com os homens. O que ficaria claro? Há um Deus. Um Deus. E Ele revela. Ele fala. Porque Ele tem controle. Ele tem controle. Ele foi conversar com o rei e ele disse isso para o rei. Versículo 25, ele entrou. Versículo 26, respondeu o rei de Daniel, que não era Belsazar: podes tu fazer saber o que vi dos sonhos de interpretação? Agora o rei ficou de boca aberta, né? Porque ele entrou e falou: provavelmente não, com certeza, antes do prazo, porque eu pedi o prazo, naquele mesmo dia, não foi na mesma noite. Ele já soube o que era. E aí o rei falou: como que é? Você pode me dizer o que eu sonhei e o significado? Respondeu Daniel, versículo 27. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que é de ser os últimos dias. Agora, o que era o sonho? Eu não me perdi, viu? Estou no Salmo 82, porque está falando dos juízes da terra e a interpretação do sonho de Daniel. Deus estava dizendo para Nabucodonosor, naquele sonho, os reinos que viriam a partir dele até o fim de tudo. Agora, você está comigo ainda? Eles estão falando de deuses que estão longe dos homens, que hoje muita gente acredita nisso. Daniel está dizendo: há um Deus, ele revela, e ele diz o que para o reino? A Babilônia, outro reino medo-persa, outro reino grego, e depois os romanos, um após o outro, tudo antecipadamente. Quem pode revelar isso? Só quem tem o controle disso. Só quem tem o real controle dessas coisas. Aqui não era uma adivinhação. Deus assiste na congregação divina. Agora isso tem que fazer diferença para você. Amanhã cedo. Amanhã cedo. Irmãos, nós não podemos viver à mercê de alguém outro que não seja o nosso Deus. Porque só Ele tem este controle. Amém. E este poder.
Ele assiste, Ele está presente, Ele preside e Ele estabelece o julgamento. Agora, vamos rapidinho para o Novo Testamento. Eu já disse para você que eu pensei em inúmeras formas de como começaria e introduziria para você o Salmo 82 hoje, porque se você não entender essa questão de quem manda, quem governa, quem estabelece, você vai sair daquela noite igual você entrou, o que é lamentável. Então, Romanos 13:1. Lá no Novo Testamento, você que é novo, está visitando Romanos, lá no Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo, Apolo, livro de Atos, Paulo instruindo aos romanos. Olha que interessante, né? Ele está mandando para um grupo que se reunia em Roma. Roma era a capital do Império Romano. O mundo inteiro era governado a partir desse ponto aqui. Então ele dá essa instrução para aqueles crentes. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, agora ouça, meu dileto ouvinte, amado irmão, amada irmã, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Pense 2 vezes, 3, 5, 20, 100, quantas vezes for preciso, antes que você faça qualquer pronunciamento contra a nossa presidente. Você está ouvindo? Nós vamos ter eleições. Se você quiser falar dos candidatos, você quer escolher o seu candidato, você tem todo o direito de fazer. Um momento, estão me ouvindo? Um momento que lá na emissora da sua preferência foi colocado lá que foi eleito o presidente, ou se foi reeleita a nossa presidenta, ela passa a ser, ou ele passa a ser o quê? Uma autoridade instituída pelo Senhor. Eu sei que vai dar uma na sua cabeça, mas o Salmo fala sobre isso. Ele fala sobre autoridades injustas, juízes injustos, e ele está lá presente no meio deles. Olha só, de modo que, versículo 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Você está se opondo à nossa presidenta, dentro de você está se opondo a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deus já deu o veredito aqui. Deus já deu o veredito. Se você tem sido desses que tem falado mal dos governantes, e não está falando só do nosso presidente, da Presidente da República, está falando de qualquer governante do mundo que você estiver fazendo, tecendo seus comentários, condenação sobre você. Condenação sobre você. Qual é a condenação? De sofrer as consequências do próprio governo deles e a injustiça que eles podem fazer. Porque há uma outra possibilidade, e somente uma outra possibilidade. O livro de Daniel, que eu chamei você para ir agora há pouco ali, ele é singular nesse sentido. Porque lá no livro de Daniel, nós não vamos voltar para lá, mas para você paciente, e se você quiser essa semana ver como uma leitura complementar do Salmo 82, ele não somente revela para Nabucodonosor com detalhes os reinos que viriam, mas no capítulo 11 ele dá detalhes sobre a própria pessoa. Ele dá detalhes sobre a família, quem vai governar, quem não vai morrer, vai ficar vivo. Ele diz detalhadamente até a vinda do Messias e para frente da vinda do Messias. Uma época que transcende a nossa época, até o futuro, quando vai se levantar o governante que está previsto que vai governar na Europa.
e ele vai governar 10 nações na Europa e depois o mundo inteiro. O pessoal pode reclamar, o pessoal pode fazer o que for, eles podem fazer o que for de aliança por aí, já está previsto, determinado para nós. Essa é uma das coisas que mostra quando você se submete a quê? Porque às vezes você vive uma insegurança. Outro tempo ali, era aquele na Guerra Fria, vocês lembram? O medo da Terceira Guerra Mundial. Eu já falei com você, eu era adolescente, eu via aquela coisa toda, década de 70, a pessoa aqui borbulhava. 70 para 80 e vai ter a guerra, e vai ter a guerra, e vai complicar tudo, e vai acontecer. As pessoas estão preocupadas com o quê? A Bíblia diz como é que vai ser. Não vai ser desse jeito. Vocês estão com medo de uma coisa que a Bíblia diz que não vai ser assim? Quanto que você acredita na Escritura? Deus já falou como é que vai ser. Já está previsto. Esse é um detalhe, para você ler a Bíblia, eu creio em Deus, creio na palavra, mas está aí morrendo de medo, porque vai acontecer, vai fazer. Como? O Salmo 82 nos ajuda nesse detalhe, nesse aspecto aqui. No entanto, ainda antes da gente meditar no Salmo, faz necessário uma breve recapitulação desse processo de criação e queda, para você poder entender essa abrangência do Salmo 82 e aonde você está nesse negócio. Nós começamos mostrando que há quem acredita que existe Deus e aqueles que acreditam que não existe Deus. Então são dois grupos, o mundo está dividido dessa forma. E quem crê em Deus não pode ser, não, eu creio que existe Deus. Existe um Deus, né? E aí eles ficam tentando imaginar e viver um Deus que eles inventaram na cabeça. Não, existe apenas e tão somente um Deus. E esse Deus que existe é o que está aqui no livro. E ele disse: fora de mim não tem outro. Não tem outro. Eu sou Deus. E ele tem demonstrado na Escritura aqui a verdade disso. Então, como que é esse processo? Não, existe Deus, Deus criou o homem. Ele criou o homem. E ele criou o homem para dividir a sua glória com o homem. E o plano dele foi qual? Vocês vão crescer. Ele criou o homem depois da sua esposa e falou: vocês vão procriar, vocês vão se unir fisicamente, e daí vai ser, vocês vão encher a terra. Alguns levam bem a sério isso, que é encher a terra sozinho. Mas nota, é sério, né? Encher a terra. O que é encher a terra? Eu ia apelar, mas não sofrendo aqui com o seu caso, né? Mas também você ter um só, aí é outro extremo, né? De ter um só. Independentemente que há algumas pessoas que não podem ter mais de um, e alguns nenhum, tá bom? Mas não havendo essas exceções, o plano de Deus é casar para ter filhos de mais de um. Casar para não ter filhos não é o plano de Deus. Você está fazendo um plano paralelo, um plano paraguai, ou perdão, não posso falar, um plano paralelo. Okay? Então, há um plano. É casar, ter filhos e ter mais de um filho. Esse é o plano de Deus, tá bom? É exatamente isso aqui. Agora, vê como uma coisa pega? Se você quer que existe Deus, se você quer que é um Deus, é o Deus da Bíblia, então, ai, que dói, mas esse aqui é casar para ter filhos e mais de um. Aí, se você pegou para você, eu sinto muito, mas é isso aí, né? Tá bom? Ok, vamos voltar para cá. E então, quando Deus criou o homem para dividir a sua glória com este homem, né? O homem optou por não dividir a glória do Senhor. Olha só. O homem escolheu não dividir a glória do Senhor. E quando o homem se desviou do Senhor, ele simplesmente não quis o Senhor. O Senhor começou um processo de resgatar pessoas. O homem começou a procriar como estava previsto. E o Senhor começou a fazer suas interferências. Porque o homem se desviou a tal ponto que ele teve que destruir a primeira terra, ou a primeira criação, com o dilúvio. Então, acreditar que Deus existe é acreditar que existiu um dilúvio, e o dilúvio matou toda a população do mundo, ficando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras.
E ele começou de novo, agora com 3 casais. Dos 3 casais, eles começaram a procriar novamente e encher a terra. E não passou muito tempo. O pessoal não passou muito tempo. Estavam todos juntos, todos eles falavam a mesma língua. E eles decidiram fazer o quê? Vamos fazer uma torre que vai chegar até o Senhor. Olha só. E começaram a fazer tijolos e com betume. Olha que luxo, né? A gente usa hoje a argamassa, né? Tiveram que desenvolver a argamassa na edificação. O pessoal tinha a esbanjar, fazer com betume, que é aquilo que é peso de ouro hoje, que é parte do petróleo, né? Betume estava assim, ó, na superfície. Lá, betume, começaram a edificar. O Senhor, por isso aí não vai dar alguma coisa. O homem já se rebelou contra mim. E o Senhor interferiu. E os espalhou pelo mundo e confundiu as línguas. De maneira que eles não conseguiam mais se comunicar para edificar. Na segunda-feira que acontece parecido, pessoal. No nosso grupo de segunda-feira é bem parecido, cada um falando uma língua diferente aqui, e a gente, para poder chegar ao poder edificar, convergir, mas tem conseguido ir bem aqui, mas espalharam pelo mundo, porque falaram a mesma língua, estavam unidos, em vez de ir para o Senhor de novo, o que eles fizeram? Começaram a desafiar o Senhor, e o Senhor os espalhou pelo mundo. Então, hoje nós temos boa parte do mundo habitado. E o Senhor tem estado nesse plano. Ele disse quem Ele é, Ele se revela. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Romanos capítulo 1, ele diz que o Senhor se revela na natureza, de maneira que qualquer pessoa, em qualquer lugar deste mundo, sabe que Deus existe, sem ninguém falar para ele. Agora você tem como conhecer? Que há um grupo de pessoas que diz que Deus existe. Agora eu estou dizendo aqui na Bíblia, ele disse que toda a natureza testemunha que existe um Deus. E o homem disse: Deus não existe. O que é isso? Rejeição, rebeldia. Porque Deus disse: eu me revelei. Então ninguém tem dificuldade para entender quem Deus é. É isso que está escrito aqui. Então a questão do homem com Deus não é não entender, é não aceitar, é não reconhecer. Porque ele disse: se você olhar para a natureza, ela vai testemunhar que eu existo, e tudo aquilo que eu sou, a natureza vai dizer para você. Então o homem pode saber que existe Deus pela natureza. Mas não é suficiente para esse caso natureza. Mas ele sabe que Deus existe. Então, Deus deu um passo mais. Ele nos deu a sua palavra, onde na sua palavra ele fala sobre esse plano. E ele deu um outro passo. Uma das pessoas da Trindade veio aqui na terra, tornou-se como um de nós, viveu a nossa vida e revelou de uma maneira clara, palpável, Deus para nós. Agora, a dureza do homem é tão grande que hoje mais da metade da população desse mundo nem sequer sabe que Deus existiu. Você sabe o que significa isso? Isso não significa que Deus está escondendo coisas de alguns. Cuidado! Deus não está escondendo informação. Ele é o Deus da revelação. Ele escancara a informação. Mas o homem diz: não é isso. Não é isso. E prefere outra coisa. E o tempo está passando, entendeu? Porque aquilo que você acredita, você passa para o seu filho. E o seu filho passa para o filho dele. E Deus continua se revelando. E Deus continua se revelando. O que tem isso a ver com o Salmo 82? É que nesse processo de revelação, à medida que Deus vai resgatando pessoas,
porque o homem insiste em alternativas para aquilo que é o relacionamento com Deus. Então, começa a ver agora dois grupos distintos vivendo nesse mesmo planeta. Então isso implica dizer, então vamos rapidinho aqui para o diálogo de Cristo com Pilatos. Eu falei para você na época da Páscoa aqui, eu vou ler só um texto para você entender que Jesus estava completamente sintonizado com isso, porque em João capítulo 19, versículo 10 e 11, no diálogo com Pilatos ele diz isso. Então Pilatos o advertiu. Evangelho de João 19, 10 e 11. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Você está entendendo? Lembra de Romanos 13? Toda autoridade é instituída por Deus. Jesus é Deus, e ele disse para Pilatos: Pilatos falou: como você tem que ser desses lá de cima. Na verdade, você é uma autoridade constituída por Deus. Então, entenda, Pilatos foi fraco, Pilatos lavou as mãos, Pilatos fez tudo errado, mas ainda era uma autoridade constituída pelo Senhor. E Cristo afirmou isso, e em nenhum momento ele se rebelou contra o sistema. Foi julgado ilegalmente pelo Sinédrio, que trouxeram testemunhas falsas contra ele. Mas ele entendia que o sumo sacerdote que estava ali também era uma autoridade constituída pelo Senhor, mesmo que era um homem corrupto, como era Anás e Caifás, ambos. Você entendeu? Porque é o Salmo 82. Jesus viveu o Salmo 82. Eu posso dizer que o Salmo 82 é um Salmo messiânico, porque Cristo viveu exatamente isso. Quando armaram uma cilada para ele, disseram para ele assim: é lícito pagar imposto para o céu? Agora é uma cilada, porque se ele dissesse é lícito, ele tinha tomado um partido. O pessoal que era contra Roma ia ficar por conta com ele. Se ele dissesse não é lícito pagar, ele era o quê? Um revolucionário e arrumou uma confusão. Então o que ele fez? Ele disse: traz um denário, traz uma moeda para mim. Aí trouxeram a moeda para ele. E ele disse assim: de quem é essa efígie? De quem que é essa cara? Quem que é? É César. Então dá a César o que é de César. Mas essa não foi a resposta toda do Senhor. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque César era uma autoridade instituída por Deus naquele momento. Esse era Jesus vivendo aqui no meio. Em nenhum tempo ele estava revoltado contra aquilo que acontecia em Israel, nem com os líderes religiosos e nem tampouco com o mundo. Então isso implica dizer, nas palavras de Jesus, que nós temos ao mesmo tempo no planeta, pensando em planeta, nós temos o mundo e o seu reino. Agora vai complicar um pouco mais, né? Porque eu disse que havia dois grupos: quem crê que Deus existe, quem crê que Deus, e quem não crê que Deus existe. Jesus disse que há dois grupos que vivem no mesmo planeta, o mundo e o seu reino. São distintos. João capítulo 15. Evangelho de João, ainda no capítulo 15, versículo 18, Jesus disse: se o mundo vos odeia, falando para os seus discípulos, sabei que primeiramente do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,
por isso o mundo vos odeia. Ele está declarando abertamente para eles: vocês não são do mundo, e porque vocês não são do mundo, o mundo vai odiar vocês. Eu tirei vocês do mundo. Aqui não é diferente. No mundo de hoje não é diferente. No momento de hoje. Ou estamos no reino de Deus, ou estamos no mundo. Agora, vai fazer diferença quando estivermos nos relacionando com os governantes desse mundo. Se você está notando aí, no João 17, na oração sacerdotal, versículo de 6 a 11, não vou ler por tanto tempo. Jesus afirmou claramente que o diabo é o príncipe desse mundo, João 14:30, e João 16:11, ele diz: o príncipe deste mundo já está julgado. Mostrando que esse mundo tem um príncipe. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo e não sofre as injustiças do mundo. Agora começamos a entrar aqui no Salmo 32. E eu queria fazer um aviso a você, navegante. Aqui, gente. Você que já tem professado Cristo como Senhor da sua vida, mas você não é membro da igreja. Esse é desculpa ser duro assim, um péssimo lugar para se estar. Porque Cristo, em várias passagens aqui, no Novo Testamento, o apóstolo fala sobre isso. Se você não está na igreja, está no mundo. E o príncipe do mundo é Satanás. Então quem não está na igreja está no mundo e entrega Satanás para a destruição da carne. Está no mundo, entrega Satanás para a destruição da carne. Embora o contexto ali seja sobre disciplina, ele está falando de uma verdade. O que é a exclusão da igreja? Qual é a diferença entre você ser excluído da igreja e você não estar na igreja por espontânea vontade sua de não estar? Não tem diferença. Tecnicamente não tem diferença nenhuma. Porque não tem 3 lugares para estar. Se você está na igreja, você está amparado pelos princípios da igreja, que é o governo do Senhor, e é onde Ele reina e Ele tem todo o controle. O mundo, Ele reina no mundo, mas deixou o mundo a mercê dos juízos injustos do mundo. Então, se você está no mundo, mas não pertence ao reino dele, você sofre diretamente tudo o que acontece na injustiça do mundo. Esse é o Salmo 82. O Salmo 82 está dividido em 5 partes. E você vai perceber que o Salmo é fácil. Por tudo isso que eu falei para você, que eu identifiquei aqui, então o Salmo se torna algo natural para você. A primeira parte é: Deus é juiz. Então Deus, como juiz, Ele está em última análise sobre essas duas realidades: o mundo e o seu reino diretamente. Ele tem uma ação direta, total e planejada no seu reino. E no mundo ele governa, mas ele instituiu autoridades aqui que vão agir na sua injustiça debaixo da permissão dele com um tempo determinado. A construção é completa. E você acompanha comigo aonde vai dar isso aqui. Agora, a igreja está fisicamente no mundo. Mas como no reino de Deus ele tem uma ação completa e direta, ele vai nos poupar da injustiça que existe no mundo. Porém, se acreditarmos no sistema, vamos sofrer as injustiças do sistema, tanto quanto aqueles que estão no mundo. Entenderam? Só lembrando você, muitos crentes, de novo usando essa expressão, porque a gente não tem uma outra melhor, morreram no dilúvio. Se você tem chegado novo aqui, talvez vai soar novo ao seu ouvido isso, porque a posição comum tradicional é que naqueles dias só tinha Noé e sua família de crentes. O mundo inteiro estava totalmente perdido, e isso não é uma verdade bíblica. Havia outros crentes, além de Noé e sua família, mas estavam misturados com o mundo, comiam,
bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Casamento misto, eles estavam vivendo assim. Então o que aconteceu com os veio de novo? Foram disciplinados fisicamente, junto com o mundo que pereceu no dilúvio. E Pedro trata disso, das almas deles lá, falando daqueles que estavam na época de Noé. Ele está lá, Pedro. Então Pedro conduziu aquilo ali, porque morreram pessoas que foram disciplinadas fisicamente, mas não há dano na sua alma, porque a salvação ela é eterna, não perde. O que é o princípio? Se você vive como o mundo, você é disciplinado com o mundo, fisicamente. Se você usa o sistema do mundo, você vai sofrer aquilo que o mundo sofre. Agora, se você vive a mercê do Senhor, confiando no Senhor, buscando o expediente do Senhor, Ele age no nível que for necessário. E não vai permitir que você sofra as injustiças que o mundo comete. E eu pergunto para você: você acredita nisso? Você acredita nisso? Eis que o silêncio impera o Pai. Nem um amenzinho. Eu não quero? Você está vendo? Pedro, dirigido pelo Espírito, declarou: somos propriedade exclusiva do Senhor. Sabe quem é propriedade exclusiva? Ninguém mexe conosco sem a permissão do Senhor. Então não foi o juiz injusto, não foi o governante corrupto, mas na permissão do Senhor, e Ele nos poupa. Agora, se nós não nos apegarmos ao Senhor, se nós não cremos na Escritura, vamos sofrer como o mundo sofre. É isso que tem. No meio dos deuses estabelece o avivamento. Agora aqui é uma coisa interessante para você. O que seriam deuses aqui? Pastor, o senhor está sendo contraditório, porque o senhor acabou de dizer que Deus na Bíblia Ele não admite outros deuses além dele. Ele é o único Deus. E como é que diz aqui que Ele está no meio dos deuses? Porque deuses aqui, Ele não está falando de divindades. Deuses aqui são aqueles que são revestidos de autoridade, que Ele constituiu, que agem na prática no nosso meio, como se fossem deuses. Olha o versículo 6. Eu disse, sois deuses. Ele está falando para esses líderes, Ele está falando para esses governantes aqui. E Cristo citou essa passagem. Se você for lá, não precisa ir, eu vou mais rápido que você, porque minha vida está marcada aqui. Em João 10, 34, versículo 39, novamente pegaram os judeus em pedra para desatirar, porque Jesus disse no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém poderia pagar. Eu e o Pai somos um. Ele está dizendo: eu e o Pai somos um só, é um Deus só. Ele é Deus, eu sou Deus também com Ele. Aí queria matar, apedrejá-lo, dizendo que estava blasfemando. Replicando os judeus, versículo 33. Não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se Ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizer que tu blasfemas? Então Ele está dizendo que eram homens aqui no Salmo, e Ele confrontou aqueles homens com esta verdade. Um juiz deu um veredito. Agora presta atenção, você vai se perder. Um juiz deu um veredito. Se for no mundo, o mundo está a mercê disso. Agora, se o réu ou alguém que está envolvido nisso aqui for do reino de Deus, o veredito do juiz veio expressamente com a autorização do Senhor, seja qual for o veredito.
mesmo que seja o veredito injusto. Foi o Senhor que permitiu. E não tem apelação, pessoal. Aqui no caso do Brasil, você pode ir a Brasília. Agora, Deus pode interferir em qualquer instância. Mas se você perder na última instância federal, foi o Senhor que fez. E não a justiça que fez. Se for nesse reino aqui. Porque nesse reino aqui, o Senhor interfere diretamente. Diretamente. Aqui no mundo, pessoas morrem a todo instante. E é o acaso e é o império das trevas que domina. Não tem data marcada. Pode morrer hoje, pode morrer daqui a um ano, pode ficar com uma doença e morrer da doença, receber uma notícia daqui a um ano, receber o que for. Isso aqui, Deus não vai interferir. Agora, aqui, tudo tem data marcada. E ninguém muda ou frustra o plano de Deus. Faz toda a diferença. Aqui e aqui. Agora, quem está aqui? Porque Deus omitiu informação aqui. Porque Ele se revela aqui. E o homem diz: não quero. Eu gosto daqui, eu prefiro aqui, e eu estou satisfeito aqui. Porque eu não quero pagar o custo de viver ali. Porque viver ali tem custo. Tem custo. Ele só não prefere aqui. Mesmo com tudo que aconteceu. Então não é Deus que fecha o homem. O homem não quer receber de Deus o que Deus quer dar. E isso acontece aqui conosco, na nossa rebeldia. Aí é que entra o amor que Ele tem com nós. Porque mesmo sendo rebelde, Ele vai executar o que Ele prometeu. Amém. E o que Ele nos prometeu. Compreendeu? Segundo, estou com 10 minutos só. Segundo, veredito e exortação, versículo 2: até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios. Lembra que eu disse? Esses governantes eram, em primeira instância, os governantes de Israel. E depois os governantes do resto do mundo. Para com o seu povo e hoje para com a igreja. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Aí o Senhor está diagnosticando como o homem tem feito. Olha como Deus é. Ele está perguntando: até quando vocês vão julgar injustamente? Falando com os juízes, falando com os governantes corruptos. Até quando vocês vão tomar partido pela causa dos ímpios? Isso aqui é corrupção. Tomar causa pelo partido dos ímpios. Então, na sua bondade, como justo juiz que Ele diz: fazei justiça ao fraco, ao órfão, procedei diretamente para com o aflito e desamparado, socorrei o fraco e necessitado, tirai das mãos dos ímpios. E em linguagem popular, Ele cantou a bola para os juízes. Olha, faz isso. Você sabia? É possível fazer isso. Você está entendendo aqui? Ele está divertindo o juiz que está sendo injusto e o governante corrupto, e está dizendo para eles como fazer o certo. Mas eles dizem que tem que fazer errado. Ele já pronunciou o veredito para eles. Até quando vocês vão fazer assim? Um dia o Senhor vai pôr fim nisso. Sabe por que ele vai pôr fim nisso? Porque não importa, irmãos, quanto tempo esse mundo dure. Se durar mais 100.000 anos, o homem vai continuar fazendo exatamente o que ele faz hoje e o que ele sempre fez. Ele vai continuar, mesmo debaixo de sofrer a injustiça. Ele não vai buscar a verdade. Ele prefere. Ele prefere. E é isso que eu estou dizendo aqui. Então, em terceiro lugar,
a consequência da injustiça. Veja o versículo 5. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Olha aqui é que Deus está fazendo um apelo aos juízes. Até quando vocês vão fazer assim? Faz assim, porque quando vocês fazem assim injustamente e de modo corrupto, eles aqui é a população, o mundo, eles nada sabem, eles nem entendem. Vamos ter eleições de novo. Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Não vai mudar nada. Essa é a fragilidade, né? Por isso o Senhor está pesando sobre aqueles que governam, aqueles que julgam, né? Vagueiam em trevas, estremece, abala os fundamentos da terra. E Deus está dizendo, a corrupção abala os fundamentos da terra. Mas o que o homem faz? Não seria simples se o homem cansado da injustiça clamasse ao Senhor? Nós temos a informação do Velho Testamento que quando o Senhor chamou Moisés, o que ele disse? O clamor do povo chegou até mim. E ele mandou Moisés. O que você acha se o mundo clamasse para o Senhor? Se os homens dissessem, Senhor, nem no desespero, pessoal, o homem faz isso. No desespero, dá tiro para tudo quanto é lado, tentando de alguma forma uma ossa para pegar. Mesmo que eles já ouviram, há um Deus, há um Deus, há um Deus, ele não diz, Senhor, tem misericórdia de mim, me salva. Entendeu? Porque se ele fosse o Senhor, dá um jeito nesse negócio aqui. Se os homens clamassem ao Senhor, o Senhor deveria. Está previsto lá na frente um dia que Israel, quando ele for invadido e quando o anticristo o levá-lo para a terra prometida, lá na Palestina, todos do mundo inteiro vão estar num lugar só. E falou, agora é fácil, eu vou destruir tudo, o anticristo vai querer exterminar a raça inteira de uma vez só. E diz o texto, naquele dia eles reconhecerão aquele que eles traspassaram. E como quem pede um filho primogênito, eles clamarão. Sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus Cristo vai descer pessoalmente e pisar no Monte das Oliveiras. E o monte vai se tremer. Você está ouvindo? Simples assim. Simples assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar e orar e se converter dos seus maus caminhos, invocar o Senhor, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Invocai. Eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, João, você lembra, não? Lá na latim, que é uma parede verde, né? Uma parede de bloco, uma parede, tem que de verde e clarinha, e estava escrito assim: invocai enquanto está perto. Invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Eu anos lá na latim, aquele versículo, eu chegava ali, era um apelo: invocar o Senhor. Clama a mim e te responderei. Ele não disse, eu vou pensar no seu caso. Clama a mim, invoca-me, e eu responderei. Amém. E anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes.
É só fumar. É só fumar. Mas o homem não clama. Ele prefere a injustiça. Ele prefere a corrupção. Dizem aqui que tem 20 e tantos milhões de crentes nesse país aqui. Irmãos, se houvesse 20 e tantos milhões de crentes nesse país aqui, esse país não estaria pegando. Se os crentes clamassem ao Senhor, advoga a nossa causa, você acha que Deus não ia ouvir? Ele não ia ouvir. Mas nós gostamos da corrupção. Versículos 6 e 7, você está anotando aí o julgamento dos juízes. Eu disse, sois Deus, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis sucumbido. Ou seja, vocês são juízes, são poderosos, são governantes, mas como homens, vocês são homens e vão morrer. É isso que ele está dizendo. Então, para nós, quando nós estamos vendo no meio disso aqui, e aí você está de cara com a injustiça, você está de cara com a corrupção, é só lembrar: estou debaixo da permissão do Senhor, o Senhor tem um plano, e irmãos, não vai me atingir. Vai ver que eu. Você acredita? Essa é a diferença. Essa é toda a diferença. Você pode viver debaixo desses efeitos da corrupção, a indignação toma conta, vai tomando conta de você, e você se expressa na indignação, você para, julga, não vai mudar nada. Toda a autoridade é instituída por Deus. E o Senhor disse aqui: são poderosos nesse mundo, mas não são maiores do que Deus. Você entendeu? Isso tem que fazer diferença para você. Isso tem que fazer diferença para você. Agora, não para desafiar a autoridade, porque eu não li o capítulo todo 13 de Romanos, né? Ele diz: a gente não tem que ter autoridade, porque se você está fazendo o que é certo, vai ter medo da autoridade. Por quê? Agora, por quê? Os juízes foram colocados lá para combater o criminoso. Se você não é criminoso, não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Mas Cristo morreu injustamente, não foi? Humanamente falando. Lá porque o coração dele era tranquilo. Porque ele sabia que era a questão do Pai. E finalmente, versículo 8, último: clamor ao juízo de Deus. Essa tem que ser a sua palavra. Agora aqui é a palavra para você. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, em vez de você reclamar do governo, em vez de você reclamar da corrupção, em vez de você reclamar dos juízes injustos e que eles não resolvem o problema de ninguém, você possa saber que eles não resolvem, né? Mas eles são injustos muitas vezes. Em vez de então você se rebelar contra o sistema, você tem que clamar ao Senhor: levanta-te, ó Deus, julga a terra. Oração para você: Senhor, advoga a minha causa. Essa é a oração do crente. Julga a minha causa. Porque aí você está recorrendo a quem? O justo juiz. O juiz que está na congregação divina, versículo 1, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Porque ele não vai permitir. Se ele entender, não vai permitir que haja injustiça. Aí você pode aplicar isso para a sua empresa, para o seu trabalho, né? Porque aí você diz que lesam você o tempo todo lá, não é verdade. O seu chefe foi constituído pelo Senhor em cima de você, mas ele não lesa você não.
ele é uma autoridade de Deus constituída lá. Eu falo de cadeira para vocês, porque eu tive a bênção de ter o pastor Flávio como meu chefe há algum tempo. Então era uma beleza, né? Ele era meu primo, ele que me arrumou emprego, eu me lembro como se fosse hoje. Ele me apresentou para o chefe dele, porque tinha uma vaga lá, e eu não sabia nem o que era nota fiscal. E eu fui trabalhar na contabilidade. Eu não sabia o que era nota fiscal, nada. Então ele chamou o chefe e falou o seguinte: eu tenho uma vaga aqui, e eu tenho um primo, e eu quero trazer ele para cá. Ele não sabe nada, mas eu vou ensinar para ele tudo. Eu me responsabilizo por ele. Eu sou responsável por tudo que ele fizer aqui e para ele aprender. O senhor me permite trazer aqui. E o gerente assinou a minha ficha. Eu fui fazer o teste na empresa e depois eu fui saber, porque tinha na minha ficha, para ir branco, tinha um visto, que era do chefe. E aí ele chegou no primeiro dia que eu fui trabalhar. Cheguei lá, o Flávio foi me apresentar para ele, o pastor Flávio foi me apresentar para ele. E ele olhou para mim e falou assim: o Flávio falou que você vai trabalhar aqui com ele. Eu autorizei para trazer você aqui. Daqui 6 meses, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você responder, você fica. Se você não responder, eu te mando embora. Essa foi minhas boas-vindas do gerente. Uma pergunta. Se responder, você fica. Se não responder... Até meia hora atrás ele nunca fez a pergunta para mim. Aí ele trouxe meu amigo. Você viu a responsabilidade? Aí ele foi meu chefe. Vai passar não muito tempo, pouco tempo, acho que uns 2 anos. Ambos, eu e o pastor Flávio, recebemos um chefe sobre nós. Eu fui promovido para uma sessão, tirei debaixo dele, fomos ao lado do outro. E aí nós temos um chefe. Pessoal, você não imagina, foi de encomenda. O cidadão era complicado. Complicado. Tudo que você pode imaginar de ruim para o chefe, ele é. Isso é glúten. Humilhar. Fazer tudo que você pode imaginar. Eu trabalhava na seção no andar do presidente. De todo o grupo. Tinha quase uma centena de funcionários naquele andar. Eu tinha funcionários, o Flávio tinha funcionários. E somente eu e o pastor Flávio batíamos cartão. Todo mundo era na rua, andar do presidente. Não tinha nem relógio de ponto, não tinha. Saímos para almoçar. Juntos, eu e os meus funcionários. E eles desciam para o restaurante. E eu descia de escada para o andar de baixo. Com um cartãozinho, meu cartão no bolso. Picava o cartão e ia almoçar. Aí voltávamos, pegávamos os elevadores todos juntos, eles iam direto para o 8º andar, eu descia no 7º andar, picava o cartão e subia a pé a escada até o 8º andar. Exatamente assim. Só porque ele queria mais. E eles querem uma exigência da empresa. Um dia eu esqueci um cartão na minha gaveta. Ficou 3 meses na minha gaveta. Aí o dia que eu peguei, eu fiquei apavorado. Eu falei, agora 3 meses esse cartão aqui. Peguei o telefone, liguei para o RH e falei, camarada, esqueci o cartão aqui. Como é que você fez aí? Vai dar para as rapaz, esse cartão chega aqui de errado. Eu falei, o quê? Disseram que o Valdir falou que você tem que pagar cartão. Você manda para cá, rala no lixo. Não tem apontamento, não existe apontamento. Só você fala que paga cartão. Você entendeu? Aí eu falei assim, o que o senhor está fazendo? Porque não era ele. Não era ele. Era o senhor. E eu tinha que entender isso. Até o dia que o senhor quis. O dia que o senhor não quis, mudou essas coisas. Você entende? Toda a autoridade é instituída por Deus. E nós temos que nos submeter a ela. E justos. Ele era inseguro?
Por isso que ele fazia o que ele fazia. Ele era apadrinhado, já vou falar essa expressão aqui, do vice-diretor. Então ninguém fazia nada com ele, tudo errado que ele fazia, ele era para o vice-diretor. Aí então as empresas que ele passava, o pessoal puxava o tapete dele. Como não podia mandar ele embora, ele estava encostado. Até apareceu no lugar que ele ia. Foi assim que ele chegou na minha empresa. Você sabia que lá na minha empresa ele foi promovido? É a primeira vez na vida dele que ele foi promovido por mérito do trabalho dele. Porque eu e Flávio entendíamos que ele era uma autoridade de Deus sobre nós, a despeito do que ele fazia conosco. E a gente nunca puxou o tapete dele, pelo contrário, o trabalho dele apareceu porque a gente fazia as coisas para ele, porque fazia para Deus. Você imaginou? Fazia para Deus e o seu Valdir recebia o benefício disso? Adivinha, foi promovido. Você acha que Deus não seria promovido numa empresa? Se você faz as coisas para ele. Então a gente fazia para Deus. E o Valdir recebeu isso aqui e o Valdir foi promovido. O Valdir se tornou amigo meu. Olha, eu sei quanto eu fiquei doido desacordado por causa do seu Valdir. Eu sei que fiquei doente por causa do seu Valdir. Sabe que a segunda milha? Eu aprendi a segunda milha com o seu Valdir. Andar a segunda milha. Da túnica, da capa, aprendi tudo com o seu Valdir. Então foi bom, porque eu fiquei expert. Aí o senhor me trouxe para cá. Quando então eu passei pela faculdade do seu Valdir, o senhor me trouxe para ser pastor do Reino da Semana Lá. E cá estou com quase 30 anos. Mas não foi bom isso aqui? Olha só. Eu não sei qual é a sua situação amanhã quando você for trabalhar lá. Mas você dizer, Senhor, julga a minha causa. Julga. Eu acho graça diante do Senhor. E aí você vai descobrir a diferença que é viver no reino dele e viver à mercê do mundo, sofrendo com o mundo. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui hoje à noite. Definitivamente você pode reconhecer que o Senhor reina. Ele reina. E toda a autoridade que há nesse mundo foi constituída por ele. Ele traçou um plano, nada frustra esse plano, está caminhando exatamente como ele planejou. E detalhe, irmãos, para você orar comigo. Deus não tem plano B. Não tem plano B. Deus só tem plano A. Porque Ele não aperfeiçoa, Ele não melhora. Ele é Deus. E Ele nos ama. Amém? Fique em pé. Vamos orar. Obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo. Boa noite. Olhe por mim, pela dona Eliana. Quarta-feira nós estamos indo para o Piauí, Floriano. Eu vou pregar lá no retiro de casais. Próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo. Fora os rapazes, né? Que vai ter um monte lá. Ali está indo lá para Floriano a primeira vez. Olhe por ela, porque o calor lá é capixaba. Eu estou bem acostumado, mas ela vai aproveitar, vai descobrir como é que está. No próximo domingo, o pastor Sacha vai pregar, a escola dominical vai pregar. Então, olha por ele também, porque ele tem todos os trabalhos dele lá e ele vai estar aqui na minha ausência. Eu estou de volta na segunda-feira da frente. Isso eu chego de madrugada na terça-feira, na verdade. Segunda para terça da semana. Ou eu volto para cá, ou nós nos encontramos na nuvem. Vocês estão dormindo, tá vendo? Quero que melhor, né? A gente se encontra na nuvem, ou eu vou na sua frente e espero você chegar lá. Tá bom? Três possibilidades. Eu volto, ou a gente se encontra na nuvem, podemos chamar, ou então eu vou primeiro que você e eu espero você para chegar lá. Talvez você possa ir primeiro eu também. Se quiser. Essa é a parte que você falou, acredito, mas pode ser. Você vai primeiro que eu, né? Tinha uma musiquinha de criança que a gente cantava lá, né?
havemos de encontrar, né? Além do Jordão, que belo será. Aí fala, se tu chegares primeiro que eu, ó, dizes que ele também chegará. A gente não vai cantar com as coisas aqui, não, tá, pessoal? Mas é por aí. Havemos de encontrar, além do Jordão, alegria, com certeza. Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, porque o Senhor se revela na tua palavra, e porque nós temos sido consolados pelo Senhor hoje à noite, que o Senhor reina, que o Senhor governa. Ajuda-nos a viver isso, ajuda-nos de que no nosso dia a dia saber que o Senhor interfere. O Senhor não está ausente, o Senhor não está longe, o Senhor está executando o teu plano. O Senhor não é um arquiteto, o Senhor é o nosso Deus, o justo juiz, nosso Pai Celeste. Obrigado pela pessoa do teu Santo Espírito que habita em nós e nos dá discernimento, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e que tem trocado a sua vida pela nossa, permitindo então que nós nos relacionássemos com o Senhor. Leva-nos em paz para casa, na tua proteção. Nós te bendizemos no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo será com todo o teu povo hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Obrigado aos visitantes.